Meus irmãos, como falei, nós vamos hoje encerrar um bloco de pregações no livro de Provérbios. Eu peço a você que abra em Provérbios capítulo 31. E antes de antecipar esse famoso capítulo, e preciso de antemão, viu, Fernanda Alves, colocar a culpa em você, dizer que eu só estou pregando, porque ela insistiu. Eu falei, eu vou terminar a série antes. Ela falou, não, pastor, o texto das mulheres. Tá bom, o texto das mulheres. Afinal de contas, a nossa próxima série precisa de um bom texto como esse de hoje para pregação. E os irmãos vão perceber que não é um texto só das mulheres, tá? É um texto para toda a igreja que fala sobre mulheres também. Mas não quero dar muito spoiler, quero apenas louvar o Senhor por essa oportunidade da gente poder estudar o livro de Provérbios, que é tão rico. Tem sido uma jornada para mim de aprendizado. Eu não sabia que o livro de Provérbios era tão rico até ter a oportunidade de pregar nele. E agora nós vamos entender o capítulo 31, versículos 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por este belo texto, esse texto escrito com o mais alto grau de maestria e de habilidade para nos ensinar tanto sobre a vida cristã. Dá-nos os ouvidos capazes de ouvir direito, os olhos capazes de ver direito a glória do Senhor que se manifesta na palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que mulher é essa? É o título de uma poesia da Ivone Boechat. Uma poesia famosa, dessas que roda pela internet e acaba ficando popular, todo mundo lê uma hora ou outra, principalmente quando as mulheres estão buscando alguma espécie assim de afirmação de autoestima. Posso ler para a gente? Que mulher é essa? Que não se cansa nunca, que não reclama nada, que disfarça a dor. Que mulher é essa? Que contribui com tudo, que distribui afeto, tira espinhos do amor. Que mulher é essa de palavras leves, coração aberto, pronta a perdoar? Que mulher é essa que sai do palco ao terminar a peça sem chorar? Essa mulher existe, sua doçura resiste às dores da ingratidão, resiste à saudade imensa, resiste ao trabalho forçado, resiste aos caminhos do não. Bonita, né? As mulheres gostam de ouvir poesias assim. Tem um finalzinho que eu não li. Ela diz, essa mulher é mãe. Essa mulher é mãe, linda como todas são.
Esse poema bonito, e de fato, veja, os ouvidos modernos gostam de ouvir poemas assim, né? Poemas que carregam um certo romance, uma certa majestade, mas dependendo da maneira como você enxerga esse poema, talvez esteja romantizado demais. Talvez quando você compara com a experiência da maternidade ou a experiência da feminilidade no mundo hoje, alguém poderia dizer que essa é uma maternidade ou uma feminilidade utópica, que não leva em consideração a falibilidade das mães, das mulheres, a imperfeição da maternidade. Muitas vezes a gente gosta de, talvez até exaltar demais e idolatrar os sentimentos de mãe, como se fossem sentimentos puros e perfeitos o tempo todo. Mas na semana passada, nós já estudamos que o único que tem sentimentos e emoções e afetos perfeitos e bem localizados é Jesus. Todos os nossos amores, todos os nossos sentimentos nesse mundo são eivados de vícios, eles têm problemas. E esse acaba sendo, e me permite dizer, talvez o problema do feminismo moderno. Ele vê a mulher como um fim em si mesma, ou como um artista disse certa vez, uma deusa que deve ser mimada. Já ouviu isso antes? E isso cria, sim, de fato, uma noção de mulheres em si mesmadas, em busca de autorrealização, em busca de autossatisfação a qualquer custo, uma vez que, de acordo com esse feminismo moderno, chegou a hora delas se afirmarem e de subjugarem todos que no passado tentaram subjugá-las. Mas isso não cria mulheres realizadas, não cria mulheres completas, porque o que está faltando nesse ponto é Deus. O único que pode completar uma mulher é Deus. E não somente uma mulher, mas um homem, uma criança, um adulto, um velho. Somente Deus pode dar aquilo que o coração humano tanto anseia. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: se a poesia, talvez da Ivone, esteja um pouco deslocada, dependendo da maneira como você enxerga, o que fazer com esta poesia da Bíblia, que não está nem um pouco deslocada e coloca a barra lá em cima? Faço uma pergunta não só para as mulheres, mas para todos nessa noite. Mulher virtuosa, quem a achará? E eu quero, a partir da mulher como personagem, entender com os irmãos hoje à noite três maravilhosas verdades que nós precisamos aprender. Tá? Primeiro, de que existem 3 grandes paradigmas que estão sendo ensinados através das mulheres. Tá? Hoje à noite aqui, 3 grandes paradigmas. Segundo lugar, que existe um dia a dia de uma sabedoria virtuosa, tá? Não só paradigmas, mas um dia a dia. E em terceiro lugar, existe o padrão da sabedoria de Cristo para mulheres e homens igualmente. E tudo isso está nesse texto, tá? Então primeiro vamos ver esses 3 sabedorias, esses 3 paradigmas da sabedoria virtuosa. Vocês perceberam o nome do sermão? Um alfabeto de excelência feminina. Até agora eu não falei de alfabeto, né? Mas vou falar agora, na verdade nós já falamos. Porque esse poema, talvez se você soubesse hebraico, você teria percebido isso agora. Esse poema, ele é escrito num acróstico, numa fórmula alfabética que segue o alfabeto hebraico. É interessante, né? A Bíblia tem disso de vez em quando, né? E por que a Bíblia usa acrósticos? Por exemplo, nós já estudamos o Salmo 119. O Salmo 119 tem 22 seções, vários versículos, né? Pelo menos 8 versículos em cada seção, e é escrito na linearidade do alfabeto hebraico. Por quê? Só porque o salmista achou que era legal? Não, meus irmãos. Ao concatenar com fórmulas assim, com acrósticos, nós nos lembramos que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo é organizado, assim como a virtude para mulheres e para homens. E, meus irmãos, o primeiro paradigma que a gente não tem como negar aqui, de acordo com a interpretação mais literal e mais tradicional desse texto, é um paradigma para toda mulher que deseja ser virtuosa. Especialmente se você lembrar no livro de Provérbios que existe um grande contraste entre a mulher virtuosa e a mulher insensata. Vocês lembram tanto que a gente já falou da insensatez feminina ou daquela mulher adúltera e por aí vai. Outros textos, só para vocês lembrarem que a gente já citou, Provérbios 12, 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão dos ossos. É um exemplo disso. Provérbios 14, 1,
A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então é só para mostrar para vocês que existem outros versículos em Provérbios que falam da virtude feminina, não somente aqui no capítulo 31. Mas aqui claramente existe um ideal de excelência feminina a ser perseguido por toda mulher que realmente almeja ser piedosa em Cristo. Esse é o primeiro paradigma, tá? Paradigma para as mulheres. Mas existe agora um paradigma geral da sabedoria. Você vai perceber que esse paradigma feminino aqui é muito mais amplo do que só para as mulheres. Ao longo do texto, e eu vou tentar resumir isso para a gente, existem várias fórmulas, repetições verbais, conceitos, que comparam essa mulher do capítulo 31 com uma outra mulher em Provérbios, a mulher sabedoria. Vocês lembram da mulher sabedoria? Aquela conselheira dos capítulos 1 a 9, todos os capítulos 1 a 9, essa voz da sabedoria, principalmente lá no capítulo 8 e no capítulo 9, fica muito evidente. Então, essa mulher aqui é uma personificação da voz da sabedoria encontrada ao longo do livro para todas as pessoas, não somente para as mulheres. Então, todas as qualidades, presta atenção, todas as qualidades da sabedoria que o livro de Provérbios fala, vão aparecer exatamente aqui, nesse capítulo. Diligência, economia, família, generosidade, compaixão, discernimento, e por aí vai. É como se esse capítulo 31 fosse um grande resumo inteiro do livro de Provérbios. Olha que bacana, né? Então eu já poderia dar dica, às vezes você vai começar a ler o livro de Provérbios, lê o capítulo 31, você tem uma ideia do livro de Provérbios, depois você entra de cabeça no temor do Senhor. Mas, meus irmãos, é um paradigma para as mulheres, é um paradigma da sabedoria para todos, mas, em terceiro lugar, é de fato um paradigma de esposa ideal. E fica claro pelo próprio contexto do capítulo 31, que você precisa lembrar qual que é. Eu sei que eu não preguei na primeira parte do capítulo 31, mas para lembrá-lo, aqui são as palavras de uma mãe a um rei desconhecido chamado Lemuel. Está logo lá no início do capítulo, né? Palavras ao rei Lemuel. E é interessante que aqui as pessoas ficam tentando discutir quem é a identidade dessa mãe, quem é a identidade de Lemuel. Alguns acham que é uma forma de chamar Batseba e Salomão, que era o filho dela. Mas não faz muito sentido, não tem muita evidência para isso. Pelo menos eu não concordo com os comentaristas que pensam dessa maneira. Mas o que eu sei é o seguinte: essa mãe está preocupada com o filho dela. E ela dá algumas orientações. Primeiro, ela adverte ele de alguns males, lá nos versículos 1 a 9, que poderiam prejudicar um rei e o reinado dele. São dois males principais. Primeiro que, se ele se envolver com a mulher errada, isso pode acabar sugando a força dele. E depois, que ele tem que ter cuidado com a bebedice. Ele não deve se embriagar, porque é o tipo de coisa que perverte o juízo de um rei sábio, e é o caminho típico de quem se envolve com a mulher adúltera, lá do capítulo 5, 6 e 7. Tá? Então, ela está falando disso. Então, cuidado. Mas, por outro lado, agora nos versículos 10 a 31, essa mãe do rei Lemuel, ela está propondo um caminho para esse jovem rei. Procure uma mulher virtuosa. Imagina a mãe, né? Eu fico imaginando uma mãe conversando com o filho. Lemuel, vem cá, filho, vem cá. Filho, em vez de você ir atrás de qualquer rabo de saia, procura uma mulher direita para você, meu filho. Alguma mãe aqui já falou isso para o filho alguma vez na vida? Acho que sim, né? Acho que sim. E para as filhas também, né? Veja, meus irmãos, ela vai defender a tese dela. Meu filho não vai atrás de qualquer uma. Eu quero dar motivos claros para você, pelo menos 3 grandes áreas, para você procurar uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa. E assim, meus irmãos, a gente vai para o nosso segundo ponto, que não é mais paradigmas para isso, mas agora, o que é essa mulher virtuosa na prática? Qual que é o dia a dia dessa sabedoria virtuosa? E essa mãe de Lemuel vai falar de 3 áreas importantes, tá? Primeiro, que essa mulher virtuosa, ela tem um valor inestimável. Depois, que essa mulher, ela trabalha como ninguém. E terceiro lugar, que essa mulher, ela é estimada pela sua família e pelas pessoas no geral, a reputação dela, tá? Então, primeiro, veja aí, que essa é uma mulher de valor inestimável, os versículos 10 a 12, veja aí. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Por enquanto, até aí.
Mulher virtuosa. Qual que é o hebraico aqui? Shail. Olha que interessante o hebraico. A gente traduz como virtuosa, mas sabe qual que é o hebraico? Forte. Mulher forte. Talvez também uma possível tradução poderia ser mulher competente. Mulher digna. É esse o significado. Veja, quando você encontra uma mulher assim, ela vai dizer que você está encontrando algo de valor muito superior às mais finas joias. E a gente sabe, gente, que mulher gosta de joia. A gente sabe que joias são coisas importantes nesse mundo. Mas a própria mulher em si que veste as supostas joias tem mais valor do que as joias. Ela é um raro tesouro por causa de todas as formas de excelência que vão se manifestar na vida dela. E qualquer que seja o homem que encontrar essa mulher, será um caçador sortudo. Encontrou o tesouro certo, ou melhor, um homem bem-aventurado. É outra forma de dizer, esse homem vai ser bem-aventurado, ele vai ser muito feliz no dia que ele encontrar uma mulher assim. E por quê? Qual é o primeiro motivo? Por que o valor dela é inestimável? Está no versículo 11. Olha o que diz aí. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Meus irmãos, em primeiro lugar, porque essa mulher é confiável. O marido dela, veja que o cenário agora é de uma mulher já casada, né, quando ela está casada, o marido pode confiar nela de olhos fechados. Gente, isso aqui parece meio contrário ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz coisas do tipo, maldito o homem que confia no homem, né? Aí alguém poderia falar, mas ela é mulher. Não é assim, tá? Não é assim. Mas a Bíblia fala do perigo de você confiar nas pessoas. As pessoas decepcionam a gente. As pessoas frustram nossas expectativas. Mas essa mulher trabalhou o seu caráter de tal maneira que ela é uma exceção à regra. Ela é confiável. Por quê? Lá na frente vai ficar evidente porque ela confia em Deus em primeiro lugar. E por isso que ela é confiável. Isso é muito interessante. Mas na prática, por que ela é confiável para esse marido? Olha o versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Meus irmãos, ele não se preocupa porque o foco dela é fazer bem ao marido e não mal. Ela é uma geradora de coisas boas, da bondade de Deus na vida, em todo casamento. Meus irmãos, eu posso dizer de antemão, todo homem quer se casar com uma mulher assim. Ele não quer se casar com uma mulher que corre o risco dela ter uma faca debaixo do travesseiro, e se ela tem sonhos meio atribulados no meio da noite, não quer correr esse risco, de ser pego de maneira vulnerável. É interessante que esse paradigma dos versículos 10 a 12, ou pelo menos essa expressão, mulher virtuosa, ela só aparece em 2 lugares na Bíblia, sabia? O primeiro é aqui. E o segundo, de quem é a mulher virtuosa da Bíblia? Ruth. Interessante, né? Só aparece de novo essa expressão lá em Ruth, capítulo 3, versículo 11, quando Boaz, aquele que veio a se casar com Ruth, a descreve como uma mulher que agiu com coragem, uma mulher que agiu com lealdade e com ousadia. Você se lembra um pouco da história de Ruth? Eu recomendo você ler o livro de Ruth e leia o livro do pastor Emílio sobre Ruth. Ruth e as boas novas de grande esperança, tá? Veja, você lembra da história? Essa mulher que abandonou a sua casa, uma vida extremamente sofrida, perdeu o seu marido, abandonou a sua religião original agora para servir junto à sua sogra Noemi. Uma mulher que ceifava incansavelmente para suprir as necessidades da família. Uma mulher que se casou, uma mulher que teve filho, uma mulher que construiu o seu lar com Boaz, através de sabedoria, através de virtude. Meus irmãos, é muito bom que na Bíblia a gente tenha exemplos de carne e osso, de coisas que nos parecem muito inalcançáveis, não é verdade? Você vai ler esse capítulo aqui, eu já vou dar spoiler do final, aí você vai falar assim, pastor, quem é essa mulher? Quem dá conta de fazer isso? Aí eu te respondo, Ruth deu. E se Ruth deu, e ela era tão pecadora quanto você, se não pior, significa que há esperança para as mulheres de Deus, para perseguirem alvos altos, e não somente elas, mas todos aqueles que amam o Senhor. Mas veja então, ela é uma mulher virtuosa, essa é a primeira coisa. Mas por que também ela tem um valor inestimável? O segundo grande bloco, os versículos 13 a 27, é por causa do trabalho diligente dela, tanto em casa quanto na sociedade. Veja que agora ele vai começar a descrever uma série de atividades que essa mulher faz, e eu quero que você preste atenção num detalhe. Presta atenção aqui, tá? A principal característica que você tem que perceber nessa leitura é o tanto que ela leva uma vida
outrocêntrica. A gente ouve muito a palavra egocêntrica, né? Uma vida centrada em si mesmo. Mas essa palavra que a gente inventou agora, outrocêntrica, é uma vida que ela está buscando não a bênção para si mesmo, mas a bênção para os outros. Para o seu marido, para os seus filhos, para a sua casa, para os seus empregados e para a sociedade em geral. Você vai notar isso, tá? Veja, primeiro, que ela é uma mulher que trabalha para suprir a casa, dos versículos 13 a 18. O versículo 13 vai mostrar que ela é uma mulher que produz roupa. Olha o versículo 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Gente, ela é uma trabalhadora manual. E naquela época fazer linho, ela não tinha máquina de costura, tá, mulheres? Então, assim, era muito difícil. Era um trabalho demorado, mas essa aqui é uma mulher dedicada. Veja que ela é uma mulher cheia de iniciativa, ela faz tudo de bom grado, ela não fica reclamando, né? Ela faz isso com alegria, ela faz isso com zelo. No versículo 14, vai mostrar que ela é uma mulher que participa na provisão da casa. Olha o versículo 14. É como o navio mercante, de longe, traz o seu pão. Interessante, né? Ela provavelmente pega essa renda agora da produção da roupa que ela faz em casa, e essa renda permite ela ir no mercado e comprar o que tem de melhor para a sua família. Ela participa na provisão do lar, junto com o seu marido. E aqui, mulheres e homens, já vai uma resposta bíblica na sua cara, para você nunca vir para aquela pergunta para mim: pastor, é verdade que os calvinistas acreditam que mulher não pode trabalhar fora? Já ouviu isso antes? Pode levantar a mão se você já ouviu isso antes. Pode, estou falando sério, pode levantar a mão. Eu já levanto. Eu ouço isso uma vez por mês, pelo menos. Tá? Pastor, fiquei sabendo que vocês, na igreja de vocês são machistas, fundamentalistas, vocês proíbem qualquer e toda mulher de trabalhar qualquer coisa fora. Isso é mentira, meus irmãos. Isso não existe na Bíblia. Eu não sei quem inventou essa ideia de que uma mulher não tem nenhum tipo de participação na vida social pública. Isso não é verdade. Tá? Veja, uma coisa não anula a outra. A gente vai falar já aqui da vida em família. Tá? Mas essa mulher vai no mercado e compra pão para botar na mesa, para alimentar a criançada. E veja, no versículo 15, olha o que o texto diz: é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Gente, o sol nem raiou ainda, e o hebraico aqui é muito interessante. É como se ela fosse um animal predador que acorda de madrugada e vai à caça, ok? Vai pegar o alimento para quando os filhos acordarem de manhã já ter alimento na mesa. Sua mãe já fez isso por você? Minha mãe fazia isso por mim, né? Ela botava lá os sucrilhos, o danoninho, né? O que a gente gosta e o que a gente não gosta, porque é assim que criança cresce. Meus irmãos, que mulher competente, que cena linda, e mais. Veja, que é uma mulher agora que também, ela delega tarefas às suas servas. Você viu aí no versículo 15? Aparentemente, essa mulher descrita, que ela é uma mulher nobre, ela é uma mulher de posição elevada na sociedade, porque ela tinha servas ao seu dispor. Mas ela delega atividades, ela fala o que todo mundo tem que fazer, ela organiza a vida da casa. Os versículos 16 a 18 agora, para mim, talvez sejam um dos mais fascinantes dessa passagem. Uma mulher empreendedora, inteligente e esforçada. Olha o versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Meus irmãos, eu acho isso aqui tão interessante, a cena. Eu fico tentando visualizar, né? O livro de Provérbios, ele é muito metaforicamente visual, né? Visual. Então, essa é uma mulher que ela vai avaliar umas terras. Ela vai avaliar umas propriedades e ela traça estratégias de compra. Ela considera todos os ângulos do negócio, como fazer, executa um plano com coragem, usando provavelmente a renda que ela já havia recebido com a produção das roupas para agora comprar essas coisas. Meus irmãos, eu vejo coragem nessa mulher que muitas vezes eu não vejo nas mulheres modernas. Porque não é só trabalhar, mas é trabalhar num mundo que de fato se voltava contra ela. Lembre-se que, infelizmente, o pecado dentro de Israel levou muitas vezes as mulheres a serem, não, nem sempre, tá? Não estou generalizando, mas as mulheres enfrentavam uma espécie de machismo cotidiano na hora que a mulher tinha que lidar com a vida. Tá? Essa era uma verdade, isso acontecia. Mas essa mulher, ela ignora essa realidade e ela vai fazer aquilo que tem que ser feito. E não para por aí, viu? Veja, o texto fala que agora ela trabalha a terra com as próprias mãos.
Ela vai ali supervisionar o cultivo do campo, a plantação da vinha, ela cinge os lombos. Você viu essa expressão aí? O que significa isso, se fosse aqui a linguagem de hoje? Ela dá duro junto com os empregados. Ela não fica só mandando, faz isso, faz aquilo, não. Ela põe a mão na massa, ela vai lá mostrar como se faz. E ela não menospreza o trabalho manual desses trabalhadores. Por quê? Porque ela mesma está disposta a colocar a mão na massa. E o resultado, o último versículo aí, o 18, diz que ela gosta do resultado, ela vê que o seu esforço vale a pena, o saldo é positivo, que isso está trazendo bem para a sua família. E veja, até diz que a lâmpada dela não se apaga, né? Ou seja, ela não vai dormir até que ela tenha concluído todas as tarefas. Ela não fica reclamando de cansaço, ela não fica de preguicinha, ela não fica de passividade vendo os outros fazer. Ela vai lá e faz aquilo que precisa ser feito. Meus irmãos, eu acho tão bacana tudo isso. Mas o que você precisa perceber, como nós lemos aí, é que ainda que essa mulher seja uma visionária, né, uma mulher cujos horizontes se expandem além do lar, mas você percebe que todos os empreendimentos externos focam em suprir as necessidades da família. Ela não se esquece da família, ela não vira as costas para aqueles que Deus colocou na sua vida, falando, não, eu tenho minha carreira, eu tenho meu emprego, eu preciso crescer, eu preciso conquistar o meu mercado, o meu lugar no mercado de trabalho. Não, ela não faz isso. Tudo o que ela está fazendo gira e aponta para o núcleo familiar. E isso é belíssimo, nós veremos isso em instantes ali na frente. A família é a base dela. Mas veja, meus irmãos, que é um trabalho que de fato também abençoa a própria sociedade. Olha o versículo 20. Olha as mãos generosas dessa mulher. Ela fala, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Meus irmãos, ela está vivendo a vida dela, mas ela não faz vista grossa para os necessitados naquela comunidade onde ela mora, particularmente aquela comunidade israelita, onde todo mundo era irmão, né? É interessante, Israel era uma teocracia, certo? Então, quando você está vivendo em comunidade, basicamente você está vivendo na igreja, todo mundo é irmão em Cristo, tá? E ela olha para esses irmãos em Cristo, e em vez de fazer vista grossa para o que eles estão passando, ela percebe que existem alguns mendigos, ela percebe que existem pessoas pobres na comunidade, e ela estende a mão. Gente, a cena é forte, ela estende a mão ao necessitado. É uma cena tão... A Bíblia usa esse estender da mão de forma tão significativa. É a ideia de você oferecer tudo o que você tem em direção àquela pessoa. Não é só resgatar ela, mas é estender os seus dons, o seu tempo, suas visões e certamente o seu coração. Eu enfatizo isso, meus irmãos, porque é exatamente isso que Paulo vai exaltar numa mulher, lá em 1 Timóteo 5, quando ele fala agora dessas mulheres que são viúvas, que foram casadas com homens que eram trabalhadores e faziam muita coisa, mas agora elas são viúvas. E as viúvas deveriam ser cuidadas pela igreja e pelos presbíteros, e a Bíblia é muito clara com relação a isso, e a lei também. Mas ele não queria que elas usassem isso como desculpa para ficarem ociosas todos os dias, não. Paulo, lá em 1 Timóteo 5, fala, mulheres, vocês têm que assistir os necessitados. Vocês precisam cuidar dos missionários itinerantes, vocês precisam cuidar dos servos de Deus que não têm calçado, que não têm roupa, porque, e aí Paulo captura ali uma ideia maravilhosa que está na entrelinha, de alguma maneira Deus dotou as mulheres com essas percepções, com essas nuances. Eu acho isso tão maravilhoso, meus irmãos, sabe por quê? Mulheres, quero falar uma coisa para vocês. A Bíblia não dá um ofício diaconal para mulheres de forma oficial na igreja. Não dá. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, você tem homens como presbíteros e homens como diáconos. Então foi assim que Deus quis fazer as coisas. Mas lá em 1 Timóteo 3,11, ele deixa bem claro que os diáconos precisam das mulheres na igreja. Tanto das suas esposas, imediatamente, mas como todas as mulheres que têm um coração diaconal, um coração dadivoso, um coração dotado pelo Espírito Santo de Deus, para enxergar necessidade e suprir necessidade. Mulheres, eu vou aqui falar coisas, presbítero Jefferson, não bate em mim não, tá? Mulheres, existe hoje toda uma junta diaconal na igreja,
E eu me alegro quando eu vejo mulheres envolvidas e participando nessa vida diaconal, ainda que não carreguem o título, ainda que não sejam de fato diaconisas, mas que tenham um coração serviçal, coração pronto para falar, ó, estou aqui, gente, o que precisa fazer? Onde é? O que eu tenho que fazer? Passa o álcool na mão, né? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Mulheres, Deus deu a vocês uma capacidade inigualável. Usem para a glória de Deus. Nós homens precisamos disso, minhas irmãs. Nós homens precisamos disso. Não sejam tímidas em estender a mão aos necessitados, aos aflitos. E aí nos versículos 21 a 27, ele volta a falar da casa, mas agora do caráter dessa mulher familiar. Veja que agora os versículos 21 e 22, veja aí, ele vai falar dessa mulher que se prepara a família e prepara a si mesma. Olha o versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Interessante, né, meus irmãos? Que cena, né? É uma mulher que não se intimida pelo frio da neve na sua casa. Por quê? Porque a casa está preparada para enfrentar a neve, para enfrentar o frio. Todo mundo tem casaquinho, todo mundo tem cobertor, tem lareira, tem chocolate quente, tem música de roda. Desculpa, eu me excedi aqui um pouquinho, mas imagina. É porque essas cenas são muito interessantes, meus irmãos. A mulher, eu sei disso, eu vivi isso hoje à tarde. Tá? Hoje à tarde, a Melissa estava lá, agitada, Débora completamente esgotada, está lá sofrendo na saúde dela, lembre-se de orar pela minha esposa, tá? E eu falei, aí a Débora falou, desce com a Melissa, vai brincar um pouquinho com ela lá embaixo para ver se ela distrai. E aí quando eu fui sair de casa, a Débora, leva o casaquinho. Aí eu falei, meu amor, tá quente, não precisa, leva o casaquinho. Homens, você sabe quando é a segunda vez com aquele olhar, não discute, leva o bendito do casaquinho. Meus irmãos, dito e feito, cheguei lá embaixo, estava fazendo frio. Estava quente lá em cima, mas lá embaixo estava frio. Deus faz isso, Deus usa a minha esposa para que eu seja um homem mais virtuoso, baseado na virtude dela. Uma mulher que faz para si cobertas, está vendo aí o versículo 22? Que veste-se de linho fino e de púrpura. Ou seja, ela mesma está trajada com roupas elegantes, roupas adequadas que ela fez com as próprias mãos. Tem algumas mulheres aí que gostam de fazer seus próprios vestidos e coisas. Ela fazia isso. Ela queria se portar com dignidade na vida familiar e pública. E ela queria que as suas vestes refletissem isso. Meus irmãos, que fenomenal ler essa mulher. Eu estava conversando com o presbítero Cláudio essa semana e ele fez um comentário muito interessante. Eu vou referenciar ele daqui a pouco de novo aqui no sermão. E ele falou assim, eu gosto muito de ler Provérbios 31, porque ele vai me ajudando a ver beleza nas coisas que a minha esposa faz e ajudá-la a crescer naquilo que ela precisa fazer. E é verdade, meus irmãos, é um checklist tão bacana, tão bom. E o versículo 23, agora sim, meus irmãos, homens, eu estou falando com vocês agora, tá? Veja o versículo 23, veja. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Como é que você interpreta esse versículo? Parece estranho, né? O marido dela é estimado entre os juízes. Como é que é isso? Veja, meus irmãos, é justamente pelo fato do marido ter se casado com alguém tão capaz, tão sábia, ele fica menos preocupado com os negócios do lar e fica mais livre para atender às necessidades da comunidade, da vida pública, de tal maneira até que ele toma o lugar dele como um ancião respeitável na vida pública, ou seja, como um presbítero nessa comunidade. Meus irmãos, a mulher dele torna ele um homem estimado socialmente. Aqui a palavra, o hebraico é conhecido, renomado. Homens, permita dizer algo a vocês. Veja a importância de atentar para a nossa liderança masculina, que constrói o caráter feminino, que depois vai liberar os próprios homens para servirem a Deus. Meus irmãos, existe muita coisa invisível por trás disso, tá? E foi legal conversar com o presbítero Cláudio, porque a gente estava vendo as mesmas coisas. Existe aqui a influência de homens na vida dessa mulher, o pai dela, o marido dela, que constroem o caráter dela e que voltam benefícios para o homem. E eu vou citar aqui o presbítero Cláudio, literalmente o que ele falou. Ele falou assim, essa mulher ela foi treinada para ser grandiosamente feminina, e ele falou, entende-se, produtiva,
porque o seu pai e o seu marido assim capricharam. Meus irmãos, que fantástico! O marido está fazendo tão bem o trabalho em casa, de cuidar, de amar a esposa, de gastar tempo, instruindo ela, que essa mulher se torna agora a própria ferramenta na vida da família para que todos fiquem liberados. Ela organiza tão bem a casa que todo mundo agora pode florescer nos seus potenciais individuais, inclusive esse marido que foi fiel no pouco dentro da sua casa e está sendo colocado sobre o muito na sociedade. Por isso, meus irmãos, presta atenção, homens. É por isso que quando a gente fala de 1 Timóteo capítulo 3, dos critérios para alguém se tornar um pastor ou um presbítero, e entre os vários critérios tem um lá que diz que governe bem a sua própria casa, pois como poderá ele governar a casa do Senhor, a igreja do Senhor, se não governar a sua esposa e os seus filhos, ou seja, os filhos que temem ao Senhor. Isso vale lá para os diáconos também, mas não vale só para presbítero, para diácono, vale para todos os homens. Porque o tempo inteiro, Deus está demandando de você, homem, atuações sociais que precisam de responsabilidade, mas elas serão um reflexo do que você faz em casa. Aí você pode falar, pastor, mas eu não sou casado ainda, eu sou solteiro. Solteiros, hoje tem muita coisa para vocês também. Você tem uma mãe em casa, solteiro? Como é que você trata a sua mãe em casa? Você honra a sua mãe, você respeita o 5º mandamento, você leva a ferro e fogo o relacionamento com a sua mãe, sua forma de falar, de se relacionar com ela. Você tem irmãs, homem solteiro, ou homem casado também, você tem irmãs? Como é que você trata as suas irmãs? Porque irmão, quando cresce, é um caos, né? A Melissa tem 3 anos, o Daniel tem 2 meses, 2 meses. Ele não sabe fazer nada ainda e ela já está provocando ele. Ela já está pegando o brinquedo da mão dele e fala, minha filha, é uma criancinha, um bebezinho. Mas mesmo assim, ela precisa aprender a cuidar do irmãozinho, para ser mais velha, mas o irmãozinho, ainda que mais novo, vai precisar aprender a cuidar da irmãzinha. E meus irmãos, eu chego e emociono no que eu vou falar aqui agora, mas vocês viram essa semana o vídeo do menino que defendeu a irmã e foi lá, mordido por um cachorro? Eu chorei todas as vezes que eu vi aquele bendito daquele vídeo. Quando o Capitão América mandou um vídeo para ele, eu chorei. Quando o Homem de Ferro mandou um vídeo para ele, eu chorei. Porque é lindo, meus irmãos, ver um irmão que defende a sua irmã. Tem algo redentivo embutido nisso, porque Cristo é o defensor da igreja. E é lindo a gente ver esse tipo de coisa, a gente tem que incentivar isso. Homens corajosos, guerreiros, que sejam capazes, de forma quase militar, como o povo de Israel fazia, quando pegava em armas para defender as mulheres e as crianças. Está faltando isso na sociedade hoje. Homens que não tenham medo desse tipo de coisa. Inclusive, em vez de ficar só brigando com a irmãzinha, entrar na frente do pitbull, quando for necessário, para defendê-la. Esse é o marido invisível da mulher virtuosa. Ele está bem aqui, meus irmãos. E essa mulher ama o seu marido, e ela devolve essa submissão amorosa em cuidar tão bem desse homem. Meus irmãos, tudo isso por causa do caráter digno dessa mulher. Veja o versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. O verdadeiro valor dessa mulher, mulheres, está nas virtudes que ela carrega, na dignidade, na força dela, não somente nas suas vestes exteriores. Aqui, Pedro refletiu esse ensino lá em 1 Pedro capítulo 3, quando ele disse que aquilo que realmente realça a beleza de uma mulher, não são as suas joias, não são as suas vestes, mas o trato de um espírito manso e incorruptível. É algo que vem de dentro para fora e não enganando de fora para dentro. É uma mulher que confia, descansa em Deus, e por isso que ela não se preocupa com o amanhã. Quanto caráter, meus irmãos. Olha o versículo 26, a sabedoria do falar. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Lendo um comentarista, ele fez assim, o seguinte comentário: está aqui a mulher teológica. Está aqui a mulher teológica. A mulher que a sabedoria emana dos seus lábios com instrução, com aconselhamento, com consolo, com repreensão, com treinamento, com encorajamento. A mulher cujos lábios servem o reino dos céus e não a si mesma. Meus irmãos, eu tenho orado para que o Senhor cada dia mais nos dê mulheres com lábios santos, com língua santa.
Mulheres, eu acho uma cena super feia. Eu não estou só falando de mulher que fala palavrão, não, tá? Eu acho feio mulher que fala palavrão. É pecado e tem que se arrepender. Mas é mais do que isso. É mulher cujos lábios são tão pessimistas que só emanam aquilo que está de podre dentro do seu coração. Deus tem que mudar isso, mulheres. Deus tem que produzir alegria, vigor, força, para que a sua boca seja uma fonte de alegria e de encorajamento para quem ouve. E não de maldição, como o presbítero Jefferson uma vez pregou em Tiago, capítulo 3. O caráter dela é de uma mordoma, mordomia no caráter, versículo 27, veja aí. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Vocês percebem, meus irmãos, resumindo esse trecho aqui, o papel dessa mulher é ser uma bênção para todos ao seu redor, é ser outrocêntrica. Ela encarna na prática a mulher sabedoria. Eu fico me perguntando, e todos nós devemos fazer essas mesmas perguntas: será, meus irmãos, que os movimentos feministas hoje, que se dizem tão nobres, tão elevados, mas eles não têm trazido mais dano à família e às mulheres do que benefício? Sabe por que eu pergunto isso? Porque esses movimentos visam descaracterizar de forma caricata as mulheres na sua identidade bíblica. Eu lembro lá quando surgiu aquele negócio da mulher do presidente, mulher recatada e do lar, né? Eu lembro, né? A esposa do presidente anterior. E veja, eu sei que alguém poderia ter uma imagem, isso aí é meio brega, tudo bem. Mas o que eu fiquei triste de ver foram as mulheres cristãs, sem nenhum referencial de uma vida doméstica, de uma vida voltada para o marido, como se essas coisas fossem retrógradas, idiotas, sinônimo de quem não evoluiu mentalmente. Gente, quem não evoluiu mentalmente é quem pensa o oposto disso, porque para Deus há alegria tremenda numa mulher que cuida da sua casa, do seu marido e dos seus filhos, porque isso é um símbolo do próprio Deus cuidando de nós, do próprio Deus cuidando de nós. Eu pergunto a vocês, irmãs, será que isso é realmente, essa mulher assim, é algo a ser desprezado? O próprio texto vai responder que não, que na verdade é o oposto. Olha os versículos 28 a 31. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Maridos, nesse momento, tirem uma caneta e anotem o versículo 27 na Bíblia de vocês, tá? Anota aí. Você quer escrever uma cartinha de amor? Não sei quando está chegando aí o seu aniversário de casamento, mas é esse aqui que vai na próxima cartinha. Esse versículo aqui, ó. Tem muita mulher virtuosa, mas tu a todas sobrepuja. Pode soltar o olhar de Antônio Bandeiras aí. Tu somente a todas sobrepuja. Meus irmãos, esse marido e esses filhos falam: minha mãe é ditosa, minha mãe é cabra boa, ela é firme, ela é sensata, ela é mulher de caráter, ela fala o que ela faz, ela faz o que ela fala, ela é íntegra. Ser ditoso é ser íntegro. E o marido vê isso também na sua esposa. Ela não é uma mulher teórica, meus irmãos, ela é uma mulher de ação. Ela se esforça para viver dessa maneira. Ela não fica só de posts na internet, no Instagram. Ela não é só virtuosa quando está todo mundo olhando o caráter público dela. Não. No quarto, fechado, quando ninguém está vendo, ela busca ser assim. Por quê, meus irmãos? Por que isso agora vira um reconhecimento público? Por causa dos versículos 30 e 31, os dois últimos versículos. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Não sei se você percebeu aqui, mas vou te falar. O livro de Provérbios abre com o temor do Senhor e fecha com o temor do Senhor. Você percebeu isso? Lá no início, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora ele usa uma mulher para personificar e encarnar o temor do Senhor. Uma mulher que vive assim. Não é teoria, meus irmãos, é prática. Esse temor do Senhor que é
superior à formosura, às aparências externas, porque é o sinal de um coração devoto e transformado interiormente. É o que traz o verdadeiro louvor das pessoas, porque é verificável nos frutos que produz. É o que ele diz no versículo 31. De público, esses frutos falam por si mesmos. Todo mundo está vendo a integridade dessa mulher. Eu fecho meu último ponto, meus irmãos, e agora falo do terceiro e último ponto, porque a gente está vendo na descrição dessa mulher, em terceiro e último lugar, o padrão da sabedoria de Cristo para mulheres e homens, igualmente. Veja, meus irmãos, esse meu último ponto é basicamente um ponto de aplicações, tá? Em primeiro lugar, esse elevado retrato da excelência feminina é de assustar. Mulheres, estou falando mentira? É de assustar. Você ouve tudo que eu estou falando aqui e você fala assim, ok, pastor, por onde começar? Sim, minhas irmãs, é um padrão alto. Mas nós não estamos falando dos modos humanos de viver nesse mundo, mas dos modos divinos de viver. Veja, se todos nós estamos sendo chamados, e esse é o propósito da sua santificação, para sermos conformados à imagem do Filho de Deus, o que você acha que o Filho de Deus ia exigir de você? Faz qualquer coisa aí. A gente está falando do Filho de Deus. Ele é o padrão de excelência e virtude para todas as pessoas nesse mundo. E Ele vai exigir esse padrão dos seus servos, mulheres e homens. Meus irmãos, é muito importante que a Bíblia eleve a barra para a gente. Sabe por quê? Porque quando a barra é baixa, a gente não se esforça. A gente não está nem aí, a gente fica indiferente. Mas quando a barra é alta, quando alguém fala para você assim, você está precisando perder uns quilinhos, você precisa fazer dieta, vamos lá, eu malho com você. Aí você dá uma empolgada, você eleva o nível. E Deus está elevando aqui o nível às alturas. Então, em primeiro lugar, mulheres, antes de vocês desanimarem, lembre que essa mulher aqui, ela é um ideal, ela é uma inspiração. Eu nem sei, honestamente, se existe uma mulher que consiga perfeitamente cumprir todas essas coisas que esse texto coloca. Mas não importa, não importa. Porque esse aqui é o referencial para você se assemelhar a Cristo, mulher. Para você buscar o padrão de Cristo na sua vida. E, meus irmãos, é tão bom que Cristo tenha dado um padrão mais prático para a gente, né? Nada muito teórico, mas assim, faz assado. Vale para todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares. Segue nesse caminho e vai dar tudo certinho. É tão bom. Mas, homens, tudo isso aqui é para a gente também. Esse é o padrão da sabedoria e não só da feminilidade. Essa mulher está personificando todas as áreas da vida de um caráter completo. Eu acho ótimo, meus irmãos, que Deus tenha usado essa forma de ilustrar para a gente o que é sabedoria. Ela é, como um comentarista diz, um comentarista puritano, ela é algo encarnacional. Ela é prático, ela é vivido, ela é experimentável. E talvez você fique pensando, tá, pastor, eu estou ouvindo, eu estou entendendo. Eu sou mulher, eu estou entendendo, ou eu sou homem, estou entendendo. Mas ainda assim, pastor, se você caminhasse 5 minutinhos comigo no meu dia a dia, para você ver quem eu sou de verdade, você ia ver que não é assim tão fácil, pastor. É difícil, eu estou muito longe do padrão desse texto. E é por isso, meus irmãos, que você precisa lembrar que esse texto, acima de tudo, não é nem sobre você, nem sobre mim, mas é sobre Jesus. Porque por mais virtuosa que Ruth fosse, ou Esther fosse, e é a série que a gente começa na próxima semana, o livro de Esther, elas eram pecadoras. Elas deram dor de cabeça, elas erraram, elas falharam inúmeras vezes. Mas em tudo aquilo que elas falharam, e que os seus maridos falharam, e todos os homens e mulheres ao redor da história falharam, Cristo cumpriu perfeitamente. Meus irmãos, quem é o marido da mulher virtuosa que cria espaço para a ação da mulher, senão o Cristo que cria espaço para a ação da igreja? Por que eu e você somos, nesse momento, igreja e noiva do Senhor a esperar bodas de cordeiro? Porque o nosso noivo não é teórico.
o nosso marido, decidiu fazer exatamente, meus irmãos, exatamente aquilo que nos era incapaz, estávamos incapacitados para fazer, porque estávamos enfermos na carne, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, nós estávamos enfermos na carne. O que Cristo fez? Efésios 5, 22 a 33, vamos abrir lá rapidinho, Efésios 5, 22 a 33. Sim, é o texto que você conhece, coisas que o marido deve fazer, coisas que a esposa deve fazer. Mas ali Paulo usa exatamente a esperança do relacionamento de Cristo com a igreja para nos estimular à prática das boas obras. Veja, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Mulheres, por que vocês têm que se submeter ao marido de vocês? Não é só porque o marido é o marido e tem que fazer, não é só por causa disso, mas é porque vocês, em primeiro lugar, se submetem a Deus, que é Senhor de vocês. E, portanto, Deus, o Senhor, pede de vocês que se submetam aos seus maridos. Não é por tradição de igreja, não é porque naquela igreja o pastor pensa assim, no outro pensa assado. Essa é uma opinião que vocês resgataram aí do século XVI. Não! Essa é a verdade eterna, imutável e infalível do Senhor, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja se submete ao Senhor. Mas também, maridos, veja claramente o que o texto nos diz no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É o velho jargão, né, meus irmãos? Para a mulher é difícil, mas para o homem, amar como quem está disposto a morrer. Morrer para si mesmo, morrer para aquilo que te agrada, homens. O tempo excessivo de videogame, o tempo excessivo de futebol, o tempo excessivo de entretenimentos que você faz de forma egoísta e pensando somente em você, ainda que nem todos sejam pecaminosos, essencialmente, mas pensando naquilo que você deve à sua esposa. Por quê? Porque nenhum de nós, homens, nenhum de nós estaríamos aqui se Cristo não tivesse morrido por nós na cruz. E Ele vira para mim e para você, e Ele fala, sabe aquilo que eu fiz? Eu quero que você, homem, renove os seus pactos de matrimônio nessa noite e faça o mesmo pela sua esposa. Pastor, eu sou solteiro. Olha o solteiro de volta. Eu sou solteiro. Solteiro, lembre-se que você não vai se casar somente com a sua esposa quando e se Deus der. Mas você, como Cristo, é casado com todas as mulheres por quem Cristo morre, não no sentido matrimonial íntimo, mas no sentido espiritual de responsabilidade e cuidado. E me permitam usar essa linguagem forte que eu vou usar agora, mas bem contextualizada. Não tirem de contexto, nem na internet, viu? Não tira de contexto o que eu estou falando. Maridos e homens dessa igreja, de uma certa forma, vocês estão casados com as mulheres dessa igreja, no cuidado por elas, ainda que não sejam as suas esposas. Ainda que não sejam suas esposas. Mas nós temos diante do Senhor uma responsabilidade de cuidar da noiva do Senhor. E não só das esposas, mas dos pequeninos, físicos e espirituais. É o nosso chamado, irmãos, é o nosso chamado. Meus irmãos, a pergunta que eu abri o texto de hoje à noite é: mulher virtuosa, quem a achará? Se você interpretar esse texto direitinho, você vai entender que não é só marido procurando esposa, não é só sabedoria geral para a vida, mas é a pergunta de um Deus que está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso. Provérbios 30, versículo 10 e João 4, 24. Deus está à procura desses adoradores, de homens e mulheres de fibra, que ainda que sejam pequenininhos, falíveis e pecadores, estão nas mãos de um Deus grande, santo e poderoso para nos ajudar a servi-lo. É isso que eu creio, meus irmãos.
Deus me conhece, Ele sabe que eu sou pequenininho, pecador e falho. Ele sabe disso muito bem, apesar de ser pastor de vocês. Mas Ele, por misericórdia e graça, tem me ajudado a ser um marido cada dia um pouquinho melhor para com a minha esposa. Ela já faz muito melhor do que o que eu deveria fazer por ela. Mas uma igreja produtiva só vai aprender a ser produtiva se colar no noivo, se andar com Jesus. A igreja, nesse momento, como noiva, está sendo preparada para reinar, para auxiliar a Cristo no seu reino eterno. E é por isso que, homens e mulheres, a gente precisa treinar agora, como sermos verdadeiros homens e verdadeiras mulheres, porque quando Cristo voltar, nós seremos colocados em posição de governo sobre toda a criação. E ai de você se você não começar a arrumar a sua cama agora, porque senão você vai ver os anjos olhando torto para você lá em cima. Não sabe fazer nada não, miserável? Meus irmãos, nós estamos nessa jornada de cirurgia estética espiritual, no qual Cristo está removendo a ruga, tudo aquilo que é maculado, é o que o texto diz. E é bom você entrar nesse processo, afinal de contas, e eu fecho com isso, tem um detalhezinho nesse texto tão, deixei de fora de propósito. Lá em Provérbios, tá? Ele fala lá no versículo 21, que essa mulher que cuida dos filhos, para que ninguém passe frio, ela os veste com cobertas e casacos escarlates. E eu sei, meus irmãos, eu não vou alegorizar demais não, tá? Não vou não. A cor escarlate era símbolo de riqueza, de nobreza naqueles dias. Mas ela nunca foi escolhida aleatoriamente nas Escrituras Sagradas. Uma mulher que cobre pessoas com escarlate. Não sei para você, mas para mim é uma linda imagem de uma mulher que está disposta a cobrir a sua família com o sangue de Jesus, fazendo da sua casa um ambiente aquecido, confortável, nas asas do Pai. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a todos nós a perseguirmos o ideal desta mulher, uma sabedoria para a vida, que cuide dos pequenos. Que Deus nos abençoe nessa meta, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque existem poesias que dão certo na vida real, Senhor. Talvez não essas de internet, que às vezes nos incentivam a sermos muito bons quando não temos assim tanta coisa boa para oferecer. Mas a poesia bíblica nos lembra de um Cristo que é muito bom e tem muito poder para oferecer à igreja, que afirmou estar conosco todos os dias até a consumação do século, para ajudar homens e mulheres a cumprirem seus papéis fielmente. Senhor, obrigado, porque esse texto é sobre Cristo e a igreja. E porque é sobre Cristo e a igreja, é um texto sobre nós também. Senhor, ensina-nos a amar a lã escarlate que nos cobre, para que reproduzamos esse aquecer, esse cuidar, esse empreender, esse produzir, esse frutificar, a torto e à direita, 10, a 100 por 1, a 1000 por 1. Pois é para isso que nós somos criados, Senhor. Senhor, abençoa as mulheres da nossa igreja. E abençoa as mulheres que estão nos assistindo nesse momento também. Dá a elas que sejam cada dia mais diligentemente piedosas, virtuosas. Senhor, abençoa os homens da nossa igreja. Forma-os no caráter sacerdotal de Cristo, como protetores, como defensores, como provedores e como líderes servos. Senhor, abençoa os nossos pequenos, abençoa os nossos idosos, abençoa todos que precisam aprender do mesmo caráter que estamos lendo nesta noite. Faz de nós uma igreja igualzinha a Jesus em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de